Mas como não ganhou e a chance de ganhar seria menor, o que você achou dessa estratégia do Tite? O Tite que saiu muito pressionado depois do jogo de quinta-feira, né? Com a galera xingando muito. E ele deixou 12 jogadores no Rio de Janeiro, todos os titulares, para o jogo de quinta, apostando todas as fichas nessa virada, porque o Flamengo só sai de Montevidéu classificado se ganhar o jogo, com 2 gols de diferença. Se ganhar com um jogo, leva a decisão para os pênaltis. Tudo vai depender do jogo de quarta. Eu falei isso no Seleção outro dia. O poupar ou não vai depender. O jogo é quinta, se não me engano. Quinta? Quinta. Desculpa, então. Tudo vai depender do jogo de quinta. Por que eu falo isso? Porque se o Flamengo for eliminado, vão falar que que o Tite também perdeu a possibilidade de brigar pelo Campeonato Brasileiro. Que eu acho, diferente de vocês dois, eu acho que o Flamengo está fora do título do Campeonato Brasileiro, a partir dessa derrota para o Grêmio. Então, assim, essa aposta que visivelmente precisava, porque no jogo contra o Peñarol, principalmente De La Cruz e Arrascaeta, visivelmente estavam abaixo fisicamente falando. E se eles jogassem esse jogo contra o Grêmio, possivelmente não estariam 100% fisicamente para jogar na intensidade que vai ser lá contra o Peñarol. Então tudo vai depender. Na minha opinião, eu acho que ele fez certo. Vai ser um jogo forte, pegado, de muita luta. Os uruguaios que a gente conhece, que eu já joguei várias vezes lá em Libertadores, vão bater. Então vai precisar de jogadores fisicamente prontos, com intensidade, com gás todo. E aí esses jogadores que podem não só contribuir nessa questão de intensidade, também vão ter que ser intensos e decisivos. E aí você tem um De La Cruz não 100% e um Arrascaeta, você perde muita coisa. Então, coincidentemente, 2 uruguaios. 2 uruguaios. Valeu a pena se quinta-feira eles vierem com a classificação. Agora, visivelmente, falando em termos físico, esses 2 que eu cito tinham que descansar ou aprimorar algo fisicamente falando? Tinha. Dá para ver, principalmente no primeiro gol do Peñarol, o De La Cruz com dificuldade de fazer essa recomposição. Tanto é que ele não acompanha o cara que faz o gol. Então, assim, são ajustes que eram necessários que o Tite opta no momento de pressão. Perde pro Grêmio da forma que foi e vai pro tudo ou nada contra o Peñarol, Roger. Mas, assim, olhando o time do Flamengo no jogo contra o Peñarol, tinha que poupar esses atletas. Caio, tá na mesma linha? Tô na mesma linha. E outra coisa, só para Não, você acha que se o Tite não conseguir a classificação quinta-feira, ele se mantém como treinador do Flamengo ou acaba para ele ali? Eu acho que ele tem que terminar o Campeonato Brasileiro. Pelo que ele representa. Uma coisa é o que você acha que tem que acontecer. Eu quero a sua opinião em relação ao que vai acontecer. Eu joguei no Flamengo, nós jogamos no Flamengo. Eu sei que a pressão da torcida influencia muito na decisão da diretoria. E a torcida está pegando no pé do Tite. Eu reconheço que o Flamengo não vem apresentando um bom futebol. Acho que o elenco tem mais a oferecer do que a classificação indica. E a minha crítica ao trabalho do Tite, muito mais do que técnica, é no rodízio do elenco. Eu acho que é muito jogador lesionado. E aí a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque tem lesões que são por trauma. Tem lesões que não é pelo acúmulo de jogos, é uma torção de joelho, é um rompimento do tendão de Aquiles. Isso não tem como você prever. Mas tem outras que são musculares. E aí eu acho que faltou um pouco de equilíbrio entre poupar alguns jogadores importantes e dar oportunidade para uma molecada na hora certa. Foi sempre com o pé embaixo e aí chega numa hora de definição de Libertadores, de afunilar o Campeonato Brasileiro. Eu já acho que além disso que você está falando, né, de uma sensibilidade para escolher os jogadores em determinados momentos, eu acho que os treinamentos ali tem alguma coisa de errada também. Por mais que eu tenha o maior respeito pelo Fábio, é um dos grandes, se não o melhor preparador físico que a gente tem nesses últimos anos, alguma coisa não está funcionando ali dentro. Sei que o Flamengo tem uma dificuldade de priorizar, de fazer escolhas na temporada. De novo, eu vou trazer o Corinthians como exemplo, porque o Corinthians está brigando contra o rebaixamento. Então, o Corinthians não tem escolha. O Campeonato Brasileiro tem que ter o senso de urgência. O Corinthians poupou contra o Juventude na Copa do Brasil, porque ele priorizou o jogo contra o Flamengo, inclusive, no Campeonato Brasileiro. Ele poupou contra o Bragantino na Sul-Americana. Ele poupou contra o Fortaleza na semana passada e ganhou de 2-0, porque o senso de urgência do Corinthians é escapar do rebaixamento.
Por que quem briga pelo título não tem esse senso de urgência nos pontos corridos? Cara, eu não vou priorizar a Copa do Brasil, eu vou guardar minha força principal pro Campeonato Brasileiro. O Flamengo não faz isso. Ele tenta jogar tudo com o pé no acelerador lá embaixo, não tem prioridades. E eu acho que falta uma prioridade ou outra. Como é impossível você jogar, nunca ninguém conseguiu, Copa do Brasil, Brasileiro e Libertadores para ganhar os 3, dá para você jogar 2 no máximo. O Flamengo não escolhe o brasileiro, cara. Ele foca nas Copas. E acho que ele paga um preço muito alto por isso. Quando ele poderia ser dominante no brasileiro. E ele tem virado um mero coadjuvante do Campeonato Brasileiro. É isso. Esse é o meu questionamento. Ele não escolhe o brasileiro. Eu só acho que entendeu? rodar esse ano não era tão simples assim diante de tantos problemas. Você ia rodar sem acho que a o questão mesmo que... potencial que ele teria com o elenco todo inteirinho, entendeu? Roda na Copa do Brasil, cara. Por que Ele você não poupou pode... algumas vezes no brasileiro. Por que você não roda na Copa do Brasil? Qual o problema de falar assim, a Copa do Brasil esse ano é o menos importante, eu vou priorizar o brasileiro? O Tite já poupou algumas vezes, tanto é que ele já foi criticado, só que foi contra sempre o São no Campeonato Paulo. Brasileiro. Exato, é o que eu tô dizendo. É isso, sempre só que no foi brasileiro. no Campeonato Brasileiro. É isso. A questão Perdeu de São é Paulo essa. também. E assim, claro que são lesões importantes. Assim, o Cebolinha já teve um momento melhor, mas assim, estava voando. Né? Na minha opinião, acho que no Grêmio, né? Quando ele estava jogando no Grêmio, foi campeão da América, rei da América, foi para uma seleção brasileira, ganhou título na seleção brasileira, era o melhor momento da carreira dele. Mas, enfim, estava muito bem, que é o que interessa. E realmente é muito ruim perder. Mas a gente não pode deixar de falar que o que a gente sempre fala, que é um baita no elenco. Então, o Flamengo entra em campo ainda. Machucou o Vinha, né? Trouxe o Alexandre. Sim, não chegou agora, tem 2 semanas. Tudo bem, mas aí ainda tem o Ayrton Lucas, já foi convocado para a seleção brasileira. Não tá ruim, né? Você tem Arrascaeta, você tem De La Cruz, você tem Gerson, você tem Bruno Henrique jogando no seu time. Plata. Alcaraz já veio. É isso, aí machuca Plata. o Michel, já veio o Plata, que já chegou correndo. Não, Ou de seja, velocidade só tem o Plata, porque ele perdeu o Luiz Araújo, o Cebolinha Bruno Henrique. e o Michael. E tem o Bruno Henrique que está tem o jogando Bruno de Henrique. centroavante. Mas Porque o Gabigol não tem Porque, condição. Léo, você sabe o que eu te falo? Eu tô Assim, falando eu que entendo. isso de perder, o Botafogo Exato, perdeu o Júnior você vai Santos no melhor perdeu o momento Tiquinho, da vida Eduardo, dele. Perdeu o Eduardo, Júnior o Tiquinho Santos. ficou fora um tempo. Também O já Palmeiras perdeu. está jogando sem o Estevão vários jogos. Isso. Ontem o Palmeiras jogou de um jeito, eu trabalhei no jogo, e que... Ficou um tempão sem Murilo. Teve que botar Piquerez, um zagueiro de 18 anos, o Piquerez tá fora. O Mike tá fora há muito tempo. isso. Então, assim, se você for analisar, claro, eu acho todos os times tiveram esses problemas. É isso. Só que o Botafogo e o Palmeiras conseguiram, o treinador conseguiu, Não teve mais, né, pô? mas é porque tem mais quantidade e qualidade, Led. Quanto mais você tem, é óbvio que você tem a probabilidade de machucar mais. Agora, o Botafogo conseguiu, trouxe o Igor Jesus, rapidinho ele conseguiu jogar, render, trouxe Almada, ele conseguiu render. Então, assim, falta o Tite também colocar esses jogadores que estão chegando, render. Não o Tite, ou os próprios jogadores também, né? Você não pode colocar só na mão do treinador isso. Ontem o time foi o seguinte, ontem foi uma escolha radical. Primeira vez no Campeonato Brasileiro isso acontece, uma escolha bem radical mesmo. Eu acho que ele começou a tomar essa escolha quando empatou com o Vasco. E aí, somado o empate com o Vasco, a derrota para o Peñarol, ele pintou o cenário e falou, brasileiro agora é quase impossível, vou focar em reverter na Libertadores. E aí descansou o time, titular, para o jogo de quinta e mandou a campo a equipe com Matheus Cunha, com Wesley, depois Daniel Salles, Davi Luiz, Cleiton, Ayrton Lucas, Alan, o Everton Araújo, o Matheus Gonçalves, o Lohan, depois o Wallace Ian, o Alcaraz, que jogou bem. Jogou bem. O Matheus Gonçalves também jogou bem. Felipe Tereza e Carlinhos. E era um banco, cara, confesso, até eu que trabalho com isso, olhei o banco e falei, cara, não conheço ninguém. Eram 11 garotos da base. Os mais experientes, são 11 da base. Ryan Lucas e Wallace Ian. Tá aí, né, a equipe da Globo, né, do Sport TV também, comentando a situação do Flamengo, que no momento não é boa, né, a equipe não vem bem aí no Campeonato Brasileiro. A torcida focando muito em cima do Tite, né, eu acho que sim, merece críticas, mas eu acho também que o pessoal passa um pouco do ponto, né, qual time no mundo, até o pessoal da Globo aí falando dos desfalques aí do Flamengo, qual time no mundo, né, rende sem 4, 5, 6 peças, né, o Flamengo perdeu aí o seu ataque, né, o Cebolinha, o Pedro ali e o Luiz Araújo, era o trio de ataque, que time no mundo aí chega no Real Madrid, tira o Vinícius Júnior, tira ali o Mbappé, tira o Bellingham, enfim, qualquer time no mundo aí vai sofrer, mas claro, eu acho que o Tite tem que ser cobrado, mas tem que ver essa questão também física, né, até o Roger Flores no início do vídeo aí falou, né, tem algo estranho, realmente tem algo estranho. Contusões de ligamento podem até ser provocadas, né, por mau estado físico, né, mas contusões musculares, uma atrás da outra, o Arrascaeta tem 2 anos que não joga bola. Por isso que eu falo, fica cobrando o treinador.
que acontece com o Arrascaeta? A gente precisa do Arrascaeta. O que o Arrascaeta rendeu para o Flamengo no Campeonato Brasileiro? Nada. Até o momento na Libertadores, nada. Então o que acontece com o cara? É um craque de bola, talvez o melhor jogador atuando no futebol brasileiro, mas não joga. É o melhor jogador e não joga. Então fica difícil. A gente vê nos outros times aí os jogadores jogando direto. O Arrascaeta no Flamengo já tem 2 anos, a gente precisa do cara. Na final da Copa do Brasil ano passado, momentos decisivos e nunca tá bem. Esse ano de novo, o ano tá acabando de novo e não temos o Arrascaeta. É craque com a bola, mas não consegue jogar. Até o De La Cruz, que vinha se destacando fisicamente também, entrou nesse ritmo aí das contusões. Então, realmente, como disse o Roger ali, parece que tem algo errado. Eu acho que antes de cobrar o Tite, o departamento de futebol, né? A cobrança ali de cima, o Marcos Braz também tem que olhar isso, passa pelo departamento de fisiologia, né? Mas tem alguma coisa técnica aí acontecendo, tecnicamente, da questão física, né? Tem alguma questão ali que os jogadores estão estourando, né? Isso não é normal, não. Tem fisiologia, tem nutricionista, tem tudo lá. Então, esse é o meu maior, eu acho, na minha opinião, o maior problema do Flamengo. Contusões e o estado físico dos jogadores. Depois a gente cobrar o Tite, que também tem que ser cobrado. Mas a situação de momento é essa. E na próxima quinta-feira, né, o Flamengo enfrentando fora de casa o Peñarol. Foi muito mal na primeira partida, mas eu, como torcedor, só resta apoiar, né? Não tem aquela música? Eu juro que no pior momento vou te apoiar até o final. Então, resta quinta-feira aí torcer, esquecer a questão de Tite, questão física. E tá na hora dos medalhões, né? O pessoal cobra muito treinador. Tá na hora dos medalhões aí jogarem e resolverem alguma partida. Tem também o Bruno Henrique, que renovou o contrato aí, um salário milionário, tá devendo, né? Então, os jogadores também têm que responder dentro do campo, né? O jogador erra gol debaixo do gol, a culpa não é do treinador, não. O jogador também, que ganha mais de 1 milhão por mês, tem que assumir a responsabilidade. Eu ainda acredito. No pior momento, eu vou te apoiar até o final. Para você, flamenguista raiz, peço aquela moral, hein? Se inscreva aqui no canal e também curta os nossos vídeos, compartilhe. Um abraço e saudações rubro-negras e boa sorte pro Flamengo aí na quinta-feira.